Oi gente, tudo bem? Então, eu tô aqui de novo, graças ao bom acolhimento que eu tive nos outros vídeos. Então, a pedidos das pessoas que assistiram e que me enviaram comentários, eu vou seguir uma série de vídeos curtos e rápidos, onde eu vou trazer alguns conceitos que são essenciais para a pessoa que está começando a estudar astrologia védica e também para a pessoa que quer se consultar com um astrólogo e quer fazer da consulta dela algo proveitoso, né? Para que ela já conheça os conceitos básicos e quando ela for vir até mim ou outro astrólogo, para que ela já tenha uma noção do que é a astrologia védica e possa aproveitar deste momento da melhor forma possível. Então, neste primeiro vídeo, eu vou querer falar um pouco do histórico da Jyotisha, o que é Jyotisha, né? E como ela se desenvolve, com quem ela se desenvolve, né? Então, a astrologia védica, ela vai ter a sua origem com o povoário hindu. E, na verdade, o primeiro texto que vai falar de astrologia, propriamente dita por este povo, vai ser o Vedanga Jyotish. E esse texto é do sábio Lagada, ou Lagada, eu não sei muito bem a pronúncia do nome dele. Esse texto, ele data aproximadamente de 1900 a.C., mas existem discordâncias entre 1600 e 1300. Isso não importa muito pra gente, né? Neste texto, a gente tem o primeiro registro histórico do Jyotisha. Nesse texto, apesar dele ser um texto de Jyotisha, a gente não vai encontrar menções sobre signos, casas e planetas. Na verdade, esse texto ele vai ser um manual, uma forma de você calcular os calendários litúrgicos da época, né? Nesse texto a gente vai ter menções aos nakshatras e aos luminares, ao Sol e à Lua. E através desse texto vai ser estabelecido as datas mais auspiciosas para os rituais, para toda a cultura védica em si, né? No passado era muito importante, por exemplo, depois que a criança nasce, ver qual o melhor dia para ela ter o primeiro contato com os Vedas, depois para ela receber o nome dela, né? O nome dela não era dado antes do nascimento. Então tudo isso está registrado nesse Vedanga Jyotish. Mas é interessante a gente saber que a astrologia como a gente conhece hoje, ela foi desenvolvida posterior a esse período, né? Ela foi desenvolvida ali, a gente tem os primeiros tratados mais completos a partir do século V, né? E a gente descobre então que a astrologia védica ela não é pura do povo indiano, né? Existe uma influência muito grande dos gregos, que pelos indianos, pelo povo hindu, na verdade, eles eram chamados de Javanas. Por exemplo, a gente tem um livro chamado o Javana Jataka, ou Astrologia dos Gregos, né? Existe uma troca muito grande que houve na época quando os Javanas ocuparam o noroeste da Índia. E a gente percebe isso dentro da astrologia védica quando a gente olha os textos mais antigos e avalia as técnicas que são utilizadas. São basicamente técnicas muito parecidas com as gregas. Claro que o povo indiano, eles adaptaram a sua realidade a alguns conceitos e posteriormente se desenvolveu novas teorias e a astrologia védica foi se desenvolvendo ao longo da história, né? Ela não se manteve da mesma forma como era feita no início, né? Então adotaram o zodíaco de 12 signos, adotaram os navagrahas, adotaram o sistema de casas, tudo isso foi uma crescente, né? Ela não foi uma ciência revelada completamente. Houve revelações, né? A gente pega em alguns momentos do Brihat Parashara Shastra, o próprio Parashara dizendo que aquele conhecimento havia sido revelado por alguma deidade a ele. Outros momentos o Parashara está dizendo a Maitreya, o discípulo que está escutando, o livro acontece entre uma narrativa entre Parashara e Maitreya, e então tem momentos onde Parashara diz que os astrólogos da época fazem assim. E existem outros momentos onde Parashara diz, este conhecimento me foi revelado por... Né? Então isso é muito interessante a gente perceber que o Jyotish ele não é uma ciência 100% revelada e ele se manteve em desenvolvimento, né? Não houve um momento da história onde o Jyotish se perdeu, assim, onde ele morreu. Não, sempre houve uma escola de sucessões de discípulos, né? Então o Jyotish ele tem 3 skandhas, né? 3 divisões.
ou seções, que basicamente seria o Siddhanta, Hora e Samhita. Esse Siddhanta, ele compreende os cálculos matemáticos e geométricos, né, geográficos. É a parte astronômica, né, de você calcular. Hoje a gente já não tem um aprofundamento sobre isso por causa dos softwares, né? Mas a maioria dos sábios do passado tem um livro com o nome Siddhanta alguma coisa, né? Varahamihira e os diversos sábios, todos eles se preocuparam em ensinar as técnicas matemáticas que eles utilizavam. O segundo skanda é Hora, e Hora é isso que a gente faz. Hora é o estudo do efeito dos corpos celestes, o efeito da luz desses corpos na nossa realidade, na nossa vida, né? Esse Hora é a astrologia natal, como a gente conhece. E Hora se divide em 3 subaspectos, né? Que vai ser Jataka, Prashna e Muhurta. Jataka significa horóscopo ou astrologia natal, que é a astrologia genealítica, né? De você montar o mapa do nascimento ou o mapa da concepção e avaliar o karma e as demais coisas no mapa do indivíduo. Prashna era astrologia, até hoje, astrologia horária, onde se estabelece uma pergunta e no momento da pergunta é feito um mapa astrológico para responder aquela pergunta, né? E também existe então a terceira subdivisão, que é Muhurta, ou astrologia eletiva, que é aquela primeira modalidade de astrologia que era utilizada pelos astrólogos, né? Que é avaliar o momento mais auspicioso para fechar um contrato, o momento mais auspicioso para se fazer um casamento, um momento mais auspicioso para dar à luz a um filho e por aí vai, né? Claro que o que ficou mais famoso foi o Jataka, né? Foi a astrologia genealítica, a astrologia natal. E a terceira parte da astrologia védica, então, vai ser conhecida, o terceiro skanda, como Samhita. E então, Samhita vai ser a astrologia mundana, que vai compreender as previsões a nível global, né, a nível de uma sociedade, previsões sobre quem vai ser o próximo rei, previsões sobre o clima, previsões a nível de nações, né? Isso vai ser Samhita. E também vai compreender o estudo dos sinais, dos nimitas, os sonhos dos reis, né? Vai ser considerado através de Samhita, os meteoros, a coloração dos planetas no céu, enfim, toda essa parte a nível mais mundial, né? A nível de sociedade. Esses 3 skandhas são o que vai formar a base do Jyotisha. Então, o Jyotisha ele vai ser o quê? De conhecimento das luzes ou dos corpos celestes. Então, eu gosto de resumir a astrologia védica, o Jyotisha, como o estudo do efeito que o tempo causa nos homens. Um dos nomes para zodíaco é Kala Chakra, é a roda do tempo. E nós estudamos o efeito deste tempo, o efeito deste fluxo no Jiva, no homem, né? Na alma. Então, a astrologia védica, através dessas 3 sessões, estuda o fenômeno tempo aplicado ao homem em nível pessoal ou em nível coletivo. E então vão existir diversas escolas de astrologia védica, né? A gente vai ter Parashari, a gente vai ter Jaimini, Virgo, Nadi, Kepi Astrology. Existem diversas abordagens da astrologia védica, tanto as mais tradicionais quanto as mais modernas que compõem a New Védica. Esse meu intuito aqui neste vídeo é apresentar este leque geral da astrologia, porque muitas vezes as pessoas não conhecem esta base que compõe, né? Então a gente tem sábios que estruturam esta astrologia no início. Vão ser eles o Parashara, que escreveu o Brihat Parashavara Shastra. A gente vai ter Varahamihira, que escreve muitos livros, dentre eles o Brihat Jataka, Brihat Samhita. A gente tem o sábio Jaimini, que escreve o Padesha Sutras. A gente vai ter Kalyana, Mantrashivara, que escreve a Paladipika. E
a gente vai ter diversos outros autores muito importantes que foram construindo a astrologia, né? Quando a gente pega uma ordem cronológica dos textos, a gente vê o desenvolvimento dela, o crescimento dela, como a gente tem hoje. Então eu espero do fundo do coração que esse vídeo possa ter te auxiliado a compreender melhor como que essa astrologia se organiza, em quantas sessões, a sua origem histórica e um pouco de sua prática. Eu irei gravar agora na sequência alguns outros vídeos explicando outros conceitos e introduzindo mais alguns assuntos. Eu peço que você deixe seu comentário e deem dicas de assuntos que vocês gostariam de ter aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado e fiquem bem. Tchau, tchau.